Salam aleikum, pessoal. Hoje vamos fazer o primeiro react do canal. A ideia desse canal inicialmente é para desmistificar algumas coisas que falam sobre islamismo e também algumas pautas sobre geopolítica, que eu gosto muito de estar falando no meu Twitter e no meu Instagram. Atualmente, meu Twitter e Instagram é alharonxx, então se você puder seguir, tiver interesse. O canal que a gente vai reagir hoje, eu não sei pronunciar porque tem um símbolo no início, né? Mas ficaria algo como Lengomar, eu não sei. Desculpa. E eu quero trazer explicações na visão de um islâmico, né? Sobre o que se passa na mente do muçulmano brasileiro comum e desmistificar muita coisa que o pessoal fala sobre terrorismo, né? Então vamos lá. Vou fazer esse react para vocês e vou pausando e comentando ponto a ponto. O Brasil está cada vez mais na mira de grupos extremistas internacionais. A recente operação da Polícia Federal que desmantelou um ataque em Porto Alegre revela um cenário alarmante. Células extremistas estão infiltradas no país, com o apoio direto de organizações do Oriente Médio. O suspeito da ocasião estava já em fase adiantada e o Brasil pode começar a enfrentar algo que parecia distante, mas pelo visto já está enraizado no país. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. A Polícia Federal recentemente indiciou uma pessoa em Porto Alegre por planejar atos dos quais estamos acostumados a vê-los na Europa, realizados por seguidores de uma determinada religião, a qual todos nós sabemos qual é. A corporação da polícia ressalta que o homem estava em fase avançada de planejamento e que recebia ordens e aprendizados de grupos externos. A tal operação da Polícia Federal, intitulada de Operação Mujahideen, teve seu relatório final enviado à Justiça Federal. O nome da operação, Mujahideen, refere-se ao termo que se traduz literalmente da língua árabe como combatente ou guerreiro daquela religião. Daniel apresentava-se como um que também não tem nada a ver, né, com atentados, né, Mujahideen, porque Mujahideen vem relacionado a jihad, né, jihad. A jihad, ela se configura como a luta contra o ego, contra o pecado, como por exemplo, você roubar, você enganar, você mentir, até você se masturbar, coisas do tipo. Existe a jihad que você vai agir nas atitudes boas, como por exemplo, sei lá, uma pessoa te pedir um favor, te pedir qualquer coisa, assim, me empresta aí 5 aí, sei lá, para inteirar Coca-Cola, qualquer coisa, me ajuda a levar, fazer uma mudança da minha casa, você faz, às vezes você nem cobra nada, eu cobro baratinho. E a terceira, né, que é a luta armada, que é a luta por direito à sua vida, que vem desde a lei de Moisés, e pelo seu território, né. O Islã não tem aquela ideia de conquistar territórios, né? Até para a questão da religião, de você compartilhar a visão islâmica e dizer assim, vou fazer uma pregação que é chamada Dawa, não existe uma ideia de conversão mundial, como as pessoas acreditam, porque na nossa crença, quem é muçulmano é porque Deus determinou, é uma determinação de Allah. Então, eu virei muçulmano porque Allah quis, se você é da Ubanda é porque Allah quis, se você é cristão é porque Allah quis, todo mundo tem uma jornada determinada por Deus, é um semi-livre-arbítrio, é como se Deus desse, sei lá, 5 caminhos na sua vida pré-determinantes, e você vai escolher um daqueles 5, mas já está determinado. Se você seguir por esse, você vai ser, sei lá, um bombeiro, se você seguir por outro, vai ser um policial, se vai ser outro, você vai seguir um bandido. São caminhos que você escolhe, mas já estão pré-determinados. E essa jihad, no caso, seria autodefesa, né? Não, no caso, a matança, sei lá, na loucura mesmo, assim, de pessoas inocentes. Isso não existe, isso o profeta não praticou, e tudo que se fala a respeito disso é uma fake news. Por exemplo, tem aquela frase, se a montanha não vai Maomé, Maomé não vai à montanha. É uma mentira falsa, foi botado por um filósofo europeu. Eu não lembro o nome dele agora, que ele criou essa frase para dizer assim, que Muhammad não teria essa força, né, de mover uma montanha de lugar, sendo que ele nunca se colocou como um homem que tivesse essa força. Os milagres que são atribuídos ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, são atribuídos como, por exemplo, a lua foi partida ao meio, mas não por conta dele em si, por conta de Allah, ou seja, da mesma forma que Moisés abriu o mar, né? As pessoas falam assim, como é que você acredita que o seu profeta ele partiu a lua ao meio? Pela mesma coisa que eu afirmo que Moisés partiu o mar. Eu tenho prova
material nenhum das duas, não tem nenhum das duas, é fé. Então, o que me faz acreditar no profeta Muhammad é a mesma coisa que me faz acreditar no profeta Moisés, no Abraão, em Jesus e em outros, entendeu? Por mais que eu não concorde com a narração, eu vou falar narração e não narrativa, porque às vezes a pessoa compreende narrativa como uma crítica religiosa, para dizer que eu estou dizendo que está mentindo, não. Eu posso não concordar com a narração bíblica e a narração judaica, mas eu creio nesses mesmos profetas, nesses mesmos homens, alguns de formas diferentes, como por exemplo Jesus, que eu posso explicar mais para frente, ou num vídeo específico. E assim, né, tem toda a história que a gente segue. Então, por que você crê nele? Tá? Por que você não crê? Pelo mesmo motivo que eu creio nos outros. Porque eu não tenho prova material. Por exemplo, Abraão. A gente tem Abraão porque há um relato de Moisés, mas não existe nenhuma prova cabal que Moisés existiu. Isso é fé. Eu estou acreditando sem ver, entendeu? Então tem muito disso. Então essa questão de jihad, mujahideen, existe o que é e o que as pessoas dizem que é. Geralmente todas as narrativas ocidentais são mentirosas e claro, eu também já caio nisso. A gente pode ter certeza, a gente tem uma visão clara disso partindo de canais de TV, como a Rede Record, um programa de TV, né, um canal de TV, que o dono é um evangélico, né, e a gente sabe que ele ganha dinheiro em cima das pessoas, ele não segue o lado correto do protestantismo, que eu mesmo já fui protestante, eu era de uma igreja que o pessoal era muito bom, eu tenho o maior respeito. E por mais que os caminhos hoje sejam diferentes para nós, o respeito prevalece, eu sei diferenciar o que é uma igreja boa e o que é uma igreja ruim. E eu vou dar minha opinião. Porque você é muçulmano, você é contra... Não, pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter nossa crítica, né? Eu consigo fazer uma crítica para cada viés. Dentro do Islã, eu tenho o salafismo, que eu sou crítico. Dentro do cristianismo, eu tenho o neopentecostalismo. E dentro do judaísmo, eu tenho o sionismo. Simples. Eu acho assim que é válido para tudo. Então, quero deixar claro assim de início do vídeo, tá com minutos, sei que eu falei muito, mas o canal é para isso, para desmistificar, para mostrar para vocês que existe o que é e o que as pessoas dizem que é. E como a mídia, geralmente controlada por um povo que é inimigo do Islã, para não ser censurado eu vou falar isso, eles vão criar essa narrativa, né? A gente sabe, pessoal, tem relatos, isso eu não tenho prova cabal, tá? Mas tem relatos que, por exemplo, a Igreja Universal, ela tem milícias na África, que eles matam muçulmanos, entendeu? Dentro dos processos históricos, alguns cristãos massacraram muçulmanos também. Quem fez a primeira Guerra Santa foi a Igreja Católica. Então, Al-Harun, você está criticando o cristianismo? Não, mas eu acho que é válido a gente fazer certas críticas, assim como o cara desse vídeo. Eu já vi esse vídeo, pessoal, tá? Já sei o que me espera. Foi daí que vai a ideia do canal, porque apareceu vários vídeos do tipo. Porque eu acho que assim, se você não tem um conhecimento, você tem medo, bacana você falar, pessoal, vamos ter cuidado. Só que eu vejo que tem uma ideia, que eu não sei se é algum pastor que falou para esse cara, ou algum amigo, que a gente está num perigo absoluto. Pessoal, eu tava na live do Mansur Peixoto, onde eu vou reagir depois, que ele fala que dentro da comunidade islâmica há medo de ataques a mesquitas, entendeu? Como teve na Nova Zelândia. Então, enquanto o pessoal tá com medo de ter ataque em igreja, nós estamos com medo de ataque em mesquita, porque também já aconteceu lá, porque uns abobildo, que faz referência ao Daesh, faz essas merda, a gente tem que pagar o pato, entendeu? Então, como você acha assim, beleza, tem um, sei lá, um 9/11, o pessoal fica, meu Deus, uma opressão islâmica. Mas você já parou pra pensar como é que os muçulmanos comum ficam? Com medo que eles ficam, porque, pô, o cara faz uma cagada, eu vou pagar essa cagada depois. Eu moro numa cidade que só tem de muçulmanos. Se um cara chegar e explodir uma parada lá em São Paulo, vão culpar a mim também, que tô aqui na minha cidade sozinho. Eu vou sofrer opressão. Quantas mulheres que usam hijab que são oprimidas, então, não é querendo me fazer de vítima, né? Mas por uns que fazem cagada, os outros pagam. E não venham dizer que o Islã não combate isso, porque o Islã não vai combater postando um texto no Twitter. Se tem um grupo terrorista como o Estado Islâmico, os caras vão se juntar, vão pegar arma e vão combater. Porque isso é o certo a se fazer, não é ficar tweetando. Tweetando não resolve nada. Qualquer grupo que se focar em tweetar e não for combater o mal com a espada, vai cair, cara. Essa é realidade. Até Jesus, se você pegar na Bíblia, quando ele viu os caras lá no templo fazendo dinheiro, ele pegou um chicote. Ele fez um tipo de combate. Então, veja, muito misticismo. Nós somos vistos como animais, então eu criei esse canal já para mostrar que ninguém aqui é animal, a gente é ser humano igual a todo mundo. Vamos seguir no React, eu sei que eu já fiz um textão aqui no começo, mas
Eu acho que já dá pra gente ponderar um pouco o assunto e ter uma noção de diferenciar, né? Eu não conheço o rapaz do vídeo, mas eu tô fazendo essa colocação aqui porque eu acho interessante que ele tá falando de um assunto que geralmente a gente não se defende muito no Brasil. E somos 2 bilhões no mundo, então é uma comunidade que de fato tem uma voz, pode ter certeza. Que dizem que 2070 vai ser a maior religião do mundo, então eu já começo de agora a não querer converter ninguém, mas mostrar o que de fato é e o que de fato não é, para ninguém ser enganado. Mujahideen, os quais estão dispostos a tudo pela Jihad. A ação foi executada em parceria com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul e com a Agência Brasileira de Inteligência e investiga o tal sujeito de planejar e promover este tipo de ação no Brasil. Essas e outras informações foram divulgadas na última sexta-feira. O suspeito reside em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, na zona portuária. Chama-se Daniel Abdala e tem 39 anos. Outra coisa, né? Falou aí do rapaz. Tava em Santa Catarina na época, né? Ele é do Rio Grande do Sul. Fala do rapaz, não botou a foto do rapaz, botou a foto do Jihad John, né? Que é um cara do ISIS. Claro, para representar, né? Mas você acha que isso não causa um terror maior para quem não conhece? O cara já pensa que é o cara. Ou seja, não tô aqui para culpar o cara que fez o vídeo, mas você percebe que até quando fala do cara, botou a foto do cara lá do Oriente Médio para representar o cara que é um bostileiro, tá ligado? Então, tem muita coisa que a gente vê que a imagem que é pregada já se constitui uma ideia a quem tá assistindo, tá vendo? Ó, ele é esse cara. Claro, de fato ele era, né? Pelo que ele tava planejando. Só que, para quem não conhece, tem gente que nunca viu um muçulmano na vida. Então, quando ele vai ver, qual a imagem que ele vai ter? Vai ter do Jihad John, com a faca zona assim na mão, pá, o chãozão cobrir assim. Sendo que, cara, na nossa visão, esse cara é um otário, é um panguão, entendeu? Qual a visão? É um panguão. Porque existem várias visões no Islã. Essa daí não é reconhecida por ninguém, não existe, entendeu? Não existe. Então, quando a gente vê uma merda dessa, a gente fica revoltado. Mas o pior é que a gente tem que ouvir no meio da rua. Quantos relatos que eu vejo de muçulmana brasileira que puxaram o hijab, tomaram pé no meio da rua, por nada, cara, por nada. Então, isso de certa forma me revolta, me revolta. Eu não tô aqui para falar do cara. Como eu disse, eu não conheço, eu entrei no canal dele, ele fala, se eu não me engano, eu acho que é de língua, né, de uma língua específica, que não é tão falada hoje, ele ensina isso. E claro, eu acho que se ele quer proteger os deles de uma ameaça, que ele acredita ser uma ameaça, ele vai falar, só que o outro lado da história, que sou eu, claro, não represento todo mundo, mas que eu tenho uma capacidade de falar alguma coisa, de ter uma militância online assim como ele está fazendo, coisas têm que ser esclarecidas, porque até agora só tem um lado da história. Agora tem que vir um cara como eu para meter as caras e falar. Porque tem gente que não fala, né? E a gente tem, né? Uma Super Show, mas quem é que apoia ele? Fez um documentário de 6 horas. Refutou o Brasil Paralelo. Quem é que tá divulgando, entendeu? Então são coisas assim que tem que ter mais gente militando e arriscando até a vida. Porque sabe que vai ser ameaçado igual o César Cabe, foi o irmão nosso. Então são coisas assim do tipo, que alguém tem que ir lá peitar e falar. Através da operação policial, os agentes identificaram postagens nas redes sociais de Daniel, as quais apoiavam irrestritamente grupos do Oriente Médio, como aqueles que estão aparecendo aqui embaixo na tela. E além de apoiar os determinados grupos... Visão do muçulmano comum sobre quem apoia esses grupos, incel, entendeu? É só incel, esses caras aí, tá ligado? Pra nós é incel isso aí. Daniel Abdala também recebia ajuda deles. Além disso, a Polícia Federal também encontrou muita mensagem de ódio religioso destinada aos cristãos e, em especial, à comunidade judaica. Com certeza deve ter. Com certeza, eu acredito que seja verdade. Não defendendo esse cara, porque esse cara tá errado, né? Que tava planejando isso, assim como eu também já fui ameaçado de morte no Twitter por cristãos. Não que eu ligue muito, né? Porque Twitter, né? Você tá ligado. Segundo o relatório da Polícia Federal, o Daniel Abdala mantinha contato frequente com extremistas no exterior. A polícia Extremistas, beleza. Concordo que a terra tem que ser presa. Se puder, até mate esse tal de Abdala aí. Mas o que você classifica também como extremista? Nós tem que botar na ponta da caneta, porque às vezes é só um cara que tem uma visão diferente da gente. Eu tenho um amigo, sei lá, de Bangladesh, que o cara é um professor de boa, e na visão deles, o Bin Laden é um herói da liberdade. Eu não tenho essa visão. Fala assim, no Brasil não é visto assim, cara. Pois é, pra gente é, mas pra um cara comum, vai ver cara falando isso. Tipo assim, pra nós é um absurdo.
Mas eles têm outra visão, mas não necessariamente quer dizer que aqueles caras têm aquela maldade. Você pega um latino que fala isso, um latino tem a maldade, porque o latino tem mais acesso a informações, lá são ignorantes. Existem culturas em países asiáticos, não vou saber o nome agora, mas sabe esses países meio que Indonésia, Tailândia, assim, que as crianças estão as bikes com desenho da suástica. Então, é uma falta de interpretação, de compreensão que a gente vê. É um povo inocente, um povo meio trouxa, que tem uma forma de pensar que não condiz com o que é certo na realidade. Claro, eu acredito sim que esse cara tinha esses papos com o Raider, com o Daesh, mas tem que ver o que é também radicalismo, porque a gente vê que tem muito cara que só pensa diferente, mesmo pensando errado, e não faz nada com ninguém, e fala, isso é legal, tal. Tipo assim, sei lá, meio que um monarca da vida, né? Eu não consigo ver um monarca como um extremista, não sei o que, mas seria uma espécie de monarca, só que de lá, sabe? Então tem que ver isso também. Mas acredito que sim, como eu disse, esse tal de Abdallah, ele tem que se lascar mesmo. Confirma que o brasileiro tinha alto interesse em se juntar a essas organizações. O sujeito também realizava diversas pesquisas dos tais atos cometidos por essas pessoas pelo mundo, principalmente pela Europa. Bom, brasileiro gosta de ver gore, né? Então ele seria mais um brasileiro médio, tirando o plano, né? E a fabricação de dispositivos para os tais atos. E por falar em Europa, se você tem interesse em reconhecer a sua cidadania italiana e se código de dispositivos falado lá por outros dispositivos, os quais seriam utilizados para suas ações. Os agentes também encontraram bandeiras. Eu acho que aí o que qualifica como criminoso seria as ameaças e os contatos, porque ele mostrou aí, né? Os facão, as coisas. Bom, isso aí eu acho da hora. Tem uma de brinquedo. Não dá pra me alcançar agora, mas eu tô de brinquedo, eu gosto muito de faca também, eu tenho aqui. Eu pesquiso coisas assim do tipo, eu gosto de ver, né, guerras do Oriente Médio. Eu não acho que isso me qualifica como isso, mas juntando os fatos pra esse rapaz, provavelmente de fato ele tava planejando mesmo, já se tem provado, né? Foi até o pai dele que denunciou, mas acho assim, você gostar de faca, tudo bem. O brasileiro gosta muito de arma, né? Principalmente o bolsonarista. Aí se um cara, sei lá, muçulmano gostar, os caras já vê de outra forma. Mas a gente sabe que os massacres que tem nos Estados Unidos não é por causa disso, né? Por causa de outro tipo de ideologia, né? Então, claro, como eu tô dizendo, eu não tô aqui para minimizar a culpa do rapaz, ele tá errado. Só que eu tô tentando separar também, bloco a bloco, para vocês entenderem que não é que é um todo, né? É uma soma de fatores que vai radicalizando o cara, porque para nós, esse cara não é considerado um muçulmano dentro do Islã. Essa é a questão. Ele não é considerado. Porque quem segue o Islã não faz isso. Entendeu? Se o cara. O próprio profeta Muhammad falou, cara, que no futuro as pessoas os muçulmanos se matar entre eles e matar outras pessoas. Aí um seguidor falou, mas profeta, nós estaremos loucos, né? Fora de si. Ele falou, não. Vocês vão achar que estão seguindo alguma coisa, mas não estão seguindo nada. Isso foi falado por eles. Isso foi previsto. Foi previsto também que seres inanimados, iam falar com as pessoas nas casas. Na época do profeta é dito que tem um hadith, que eu não lembro agora a fonte, né, que é uma tradição do profeta, que diz que, acho que foi uma panela que falou com ele, né, porque questão mais de divino, né, de ser um profeta. E tem a Siri, né, que a gente fala dentro de casa com... Então essa profecia estava certa, de uma forma ou de outra, que objetos inanimados falarão com as pessoas dentro de casa e se ia dizer como é que tá. Você pergunta para a Siri, pergunta a Siri, na última hora alguém falou com você, ela vai lhe responder, né, se teve alguém dentro de casa ou não. Então, tem muitas questões a serem debatidas, né, o que de fato é ou não Islã, né. Então, é isso. Bandeiras, camisetas, vídeos, livros e diversos materiais que faziam apologia a ideias e movimentos extremistas, os quais principalmente não são tão amigáveis aos judeus. A Polícia Federal classificou o caso como ameaça. Eu já vi esse caso, esse rapaz. Foi que eu percebi que era uma pataquada do rapaz, que era uma loucura, né? Cara, tinha uma bandeira da Al-Qaeda, uma bandeira do Hamas e uma bandeira do Estado Islâmico, sendo que o Estado Islâmico já condenou o Hamas, que o Hamas permite o cristianismo na faixa de Gaza, e o Hamas já fez um comunicado, né, que ia proteger todas as igrejas cristãs dos ataques dos judeus, né, lá dentro de Gaza. Então, são grupos que não conversam por ideologias. O Estado Islâmico ele não aceita o cristianismo e o Hamas ele aceita, né, lá você não é obrigado a usar hijab, lá tem cristão, entendeu? Lá talvez não tenha judeus por conta que a cultura de briga entre dois povos é tão grande, seria o equivalente ao quê? O Brasil tá com uma treta enorme, imagina que o Brasil também da Venezuela ou da Argentina, sei lá, Argentina.
O Brasil tem uma treta enorme com a Argentina, são países do mesmo tamanho, começou por futebol, e aqui no nosso país tem a Argentina. Por conta da guerra que o pessoal está se matando, o pessoal provavelmente bater no argentino. Da mesma forma lá. Ai, mas não sei o quê, porque Israel, eles recebem os palestinos, não bolsa de estudo. Claro, meu filho, mas tudo tem um preço. Você acha que não existe lavagem cerebral, não? Existe tudo, tem um preço. É assim que eles fazem na política. Então, assim, é uma guerra assimétrica, entendeu? É uma guerra que vai por vários frontes, tecnológico, ideológico, não só pau e pedra e bala. Então, são coisas que têm que ser mostradas ao público, senão o povo vai só acreditar o que passa na Record. Concreta segurança nacional e diz que Daniel estava em execução avançada com a ajuda de grupos do exterior. O inquérito segue sob sigilo na Justiça Federal, pois há mais indivíduos espalhados no Brasil, assim como Daniel. A corporação afirma que o suspeito será indiciado e que, se for condenado... Cara, uma coisa que eu acho da hora é que a Polícia Federal é muito boa pra prender esses caras. Eu acho muito bom, velho. Muito bom. Tenho medo de um dia eles prender um cara que não é envolvido, né? Deles pegar uma false flag e eles prender um cara só porque o cara pesquisa coisa online e o cara não tem nada a ver, né? Mas, enfim, até agora eu acho muito da hora. Principalmente na ação que eles tiveram na Copa, foi nas Olimpíadas, né? Por aí, 2014, 2016. Achei muito da hora. Ele responderá por todos esses atos e poderá pegar mais de 20 anos de prisão. E para aqueles que acham que os tais grupos não visam o Brasil e que esse tipo de coisa apenas acontece na Europa por conta de batalhas religiosas e disputas territoriais do passado, a Agência Brasileira de Inteligência apontou que a rede descrita aqui embaixo da tela e o grupo, que também deixo aqui embaixo, já estão operando no Brasil com o objetivo de colocar o país no mapa dos tais atos. As autoridades do Brasil consideram... Uma vez eu vi acho que era um cara da ABIN, ou era da Polícia Federal dando uma entrevista, ele disse que não tinha esses atos no Brasil, porque pra cá é um lugar dos caras passar férias, né? Eu até pensei, bom, porque eles continuam passando só férias aqui mesmo, né? E se tiver os atos, de fato, vai ser muito ruim. Aquela coisa, cara, o Brasil é um país que o povo tende a ser fanático, né? Se o cara for meio burrão, ele entrar no Islã, ele vai fazer cagada. Da mesma forma, tem uns bolsonaristas aqui. Tinha um bolsonarista lá, o George Washington, que ele queria explodir um tanque de gasolina lá em Brasília. Teve o cara lá que se explodiu também. Então, aquele tio França, eu acho, alguma coisa assim. Então, a gente vê que tem caras que são loucos. Então, o ser humano ele é mau. Ele, assim, não absolutamente, mas tem tendência ao pecado, a fazer cagada. Então, independente da situação, a gente vai ver que existem pessoas ruins, entendeu? Eu até falei isso uma vez, ó, no Islã, se o cara ele é errado, ele vai te matar, ele vai fazer um atentado, se ele não segue a religião da forma correta. Mas se ele for cristão, sei lá, se ele vira um pastor, ele vai te escravizar com o dízimo, tu vai passar fome. Então existe essa crítica, a gente tem que ser feita. Às vezes a pessoa quer falar de mim, não sei o que, sua religião. Sim, mas eu critico, cara, eu sempre bati nessa tecla no Twitter, no Instagram, porque eu não saio no meio da rua, porque eu não quero ser chato com ninguém, mas no meu Instagram quem me segue vai ver meus posicionamentos políticos. Então acho que tem que ser válido também falar de outras religiões, porque eu sou um ser humano e eu moro num país que eu posso ser atingido por essas coisas. Assim como o cara tá também já falando como uma previsão, né? Ele tem um medo que isso aconteça aqui. Eu acho um medo legítimo, só que algumas coisas têm que ser postas à explicação, porque se não for, aí o pessoal confunde, aí que dá a problemática. Que este trata-se de um problema concreto para a segurança nacional. O brasileiro, esse que se tornou esse tipo de ativista, é simplesmente uma das milhares de células espalhadas pelo Brasil. Isso quem diz é a própria polícia, a qual ressalta que eles apenas aguardam o comando dos determinados grupos aos quais estão filiados para tomarem as atitudes. Assim sendo, a pergunta não é se, mas quando e onde esses atos vão começar a acontecer no Brasil. E eu preciso lembrá-los que nós temos parceria com o Rei de Armas. Se você tem curiosidade em descobrir o trabalho só com cafés Expor, se você tem interesse em adquirir o produto do Café do Braço, embaixo. E o caso do Daniel Abdala nos força a confrontar uma dura realidade, o relativismo ocidental que muitas vezes tende a minimizar ou extinguir por completo tais ameaças. Em nome de uma convivência pacífica e inclusiva, muitas vezes utópica, o que pode se... Não é utópica não, cara, porque assim, se eu não me engano, o país que tem mais libanês no mundo é o Brasil, né? O Brasil não tem Hezbollah, o pessoal quer falar que tem, mas não tem na Venezuela. Eu tava até vendo o Mansur falando, se eu não me engano, o mundo árabe é o terceiro maior local que a gente exporta. Então o Brasil, economicamente, ele precisa desses países. Até porque se ele quiser sair da escravidão, que é fazer negócio com o americano, que só se importa com eles. Então é necessário assim, a gente ter a diferenciação. Por exemplo, a Arábia Saudita ela é parceira dos Estados Unidos. Já dentro do mundo islâmico isso não é bem visto, por conta de tudo que aconteceu, né?
Já tô com os caras. Por que que o gente que vai salvar o mundo? Sendo que o Ocidente tá resolvendo ainda se é homem ou se é mulher, se é ele ou se é dele. Que simplesmente não querem se integrar, mas sim destruir aquilo que construímos. O Que construímos, se você quer uma luta contra algo, case cedo, tenha 5, 10 filhos, não é que você passe necessidade, faça isso. Ensine a religião de uma forma assim, incisiva. Pronto, é a tradição. Era o que ele está na época do projeto do profeta Moisés. Não, mas se o muçulmano faz isso, nossa, que radicalismo, ele vai tomar nossas famílias. Ah, pra lá. Isso é essa besteira que o pessoal fala, entendeu? Como eu disse, eu não tô criticando aqui o cara, mas eu tô criticando essa ideia, porque eu sei que ele também aprendeu com alguém essa ideia. Não foi ele que tem uma maldade de falar isso, porque ele é só mais uma vítima do que tá na mídia, do que passa na Record, que a gente cresceu assistindo. O irmão Cabe, como eu citei anteriormente, ele foi ameaçado, os bandidos levaram ele para as ideias para ele dar conta de arma, que arma, cara. O cara é só um cara da religião, entendeu? Então estragaram com a vida dele, a Veja. Então tem que ser posto em prática, tem que falar, cara. Ocidente, em sua busca desequilibrada por aceitação e tolerância, se recusa muitas vezes a ver os sinais de um extremismo que já está além das portas, já está dentro da nossa casa. E quando finalmente se percebe o problema, muitas vezes ele já está em estado avançado e enraizado em nós. Precisamos sim começar a questionar a nossa posição no mundo e até onde a nossa visão não está atrapalhando a nossa própria sobrevivência. Agora me deixa aqui nos comentários, você acha que o Brasil estaria preparado para enfrentar esse tipo de problema? E ainda sobre relativismo ocidental, veja nesse vídeo. Brasil tá resolvendo nenhum problema dos esgotos nas favelas. Vai estar se preocupando com coisas que nunca aconteceu porque já estão cuidando do problema, a Polícia Federal, né? Vídeo aqui, o caso das ONGs europeias que, em busca de fundos, começam a criar narrativas. E alerta, fim da democracia na Itália, tem um Macron e um negão aqui, né? Uns gays, né? Enfim, né? Europa, não posso nem falar nada, a Europa é outro problema. Então é isso, pessoal. Eu fiz esse react aqui, tem outros vídeos pra me reagir. Para quem ficar curioso, o nome do canal é Lingomério, o nome do vídeo tá aí. E quero agradecer a quem viu, né? Quem se interessou. Se você gostou desse vídeo, você deixa o like, você comenta, você manda para alguém. E é isso. Aí é só o começo da nossa militância aqui para mostrar o que é de fato o Islã e o que é mentira, né? Dentro desse quadro aí dos que mostram pra gente que muita coisa é falsa, mas a gente tá aqui para desmistificar e acabar com essa putaria. Salam aleikum.